Bom dia, irmão, bom dia, irmã, bom dia a todos que nos assistem nessa quinta-feira, quarta semana do nosso alimento diário. E a paz de Cristo esteja com todos nós, nos abençoando e nos suprindo, em nome de Jesus. Nessa quinta-feira abordaremos dois tópicos. O primeiro tópico, a lição da edificação. E o segundo tópico, a capacidade natural. O primeiro tópico mostra que o Senhor Jesus, para gerar e edificar a sua igreja, precisou morrer e ressuscitar. Na Galileia, pela segunda vez, o Senhor Jesus, menção da sua morte e ressurreição. Isso mostra-se em João 12, 24, ele fala: se o grão de trigo aí na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Então, a primeira coisa que precisamos ver, irmão, é que nós precisamos morrer. Morrer está relacionada à vida da alma. Nós precisamos da nossa vida da alma. Quando nós negamos a nossa vida da alma, algo é edificado em nós. Nós negamos o nosso eu. Então é a lição que nós precisamos tomar. Cada dia precisamos a vida da alma. Louvado seja o Senhor. Cristo fez um sacrifício, irmão, com sua própria vida para poder gerar a sua igreja e edificar. O seu caminho, irmão, foi a cruz e morrer e ressuscitar. A ressurreição de Cristo nos aconteceria e haveria igreja em muitos menos sua edificação. Se o Senhor não fizesse sacrifício, irmão, não edificaria a sua igreja. Graças ao Senhor, o Senhor fez esse sacrifício. E nós também não podemos fazer sacrifício por amor à igreja. Irmão, se nós amamos a igreja, precisamos sacrificar, morrer por ela, como o Senhor deu o exemplo para nós. Essa devemos seguir a lição que o Senhor deu para nós, de morrer por amor à igreja, em amor aos irmãos. Nós precisamos ter essa visão e o Senhor passa para nós. Se o grão de trigo aí na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Senhor Jesus, graças ao Senhor por essa palavra. Cristo morreu e a igreja não apenas teoricamente, mas amor e correu esse risco, irmão, de entregar a sua própria vida, a realidade, Senhor, e o Senhor ali mostra para nós. Você também pode dizer isso, irmão. Nós podemos fazer isso. Se você ama a igreja, a ponto de se entregar por ela, graças ao Senhor, irmão, por sua palavra, Ele nos lava, nos santifica e nos purifica as nossas impurezas. Então a palavra do Senhor, irmão, Ele vem nos iluminar e nos purificar todas as coisas negativas de nós. Então precisamos tomar essa lição que o Senhor deixou para nós, de a nossa vida da alma. Tudo nosso natural, tudo que não é de Deus, irmão, precisa ser removido de nós. Essa é a primeira lição que o Senhor deixou para nós ali. Senhor Jesus, enche a nossa vida da alma e tomar a luz de seguir. A segunda lição, como disse, é a capacidade natural do homem. Em Mateus 17, nós vimos ali, Mateus 17, 24, ele fala para nós: tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiu-se Pedro aos que cobravam imposto das 2 dracmas e perguntou: não para o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu. Ou entrar Pedro em casa. Jesus lhe antecipou, dizendo: sim, não, Simão, este aparece de o cobrador cobra os reis da terra o imposto, os tributos dos seus filhos e os dos estrangeiros? Respondeu Pedro: dos estrangeiros. Jesus lhe disse: logo está isento dos filhos. Mas para os que não os condalize, vai ao mar, lança o anzol, e primeiro o peixe que fizer, tire abrindo a boca, acharás uma dracma. Toma, entrega-os por ti e por mim e por ti. Então, outra segunda lição que nós precisamos aprender, e o Senhor mostra para nós, em pagar imposto, O filho do homem paga imposto, uma vez ele é filho do rei. Então a gente vê, e houve uma precipitação de Pedro, e dizer: e o Senhor paga imposto. Todavia, após Pedro responder, entrou em casa, o Senhor antecipou-lhe e perguntou: Simão, te parece de obrador do rei da terra imposto do tributo dos seus filhos? Senhor Jesus. Então precisamos, irmão, é a segunda lição que nós devemos aprender, ali com Pedro, Pedro seguiu uma lógica e respondeu precipitadamente, Ele não perguntou ao Senhor, mas ele respondeu,
e o Senhor também, né, pagaria imposto. Então, uma lição para nós, irmão, não ser precipitado a falar as coisas. Primeiramente, precisamos depender do Senhor, buscar no Senhor o propósito do Senhor, né? Então, a gente vê ali o homem natural, irmão, anda conforme nossa lógica e nossa raciocínio. Isso mostra que o nosso homem natural, ele vive sob a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele vive pela lógica. Senhor Jesus. E o Senhor, entretanto, irmão, disse a Pedro, a rede de Satanás. Isso foi em Mateus 16, 21 e 22. Isso mostra que a razão do homem lógico está debaixo e do controle de Satanás. Porém, não cogita, pensa das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Naquele momento, Pedro estava pensando nele, né? Mas ele mostra que todas as coisas lógicas no homem natural, irmão, é usado por Satanás. Então não podemos usar as coisas do mundo para a edificação da igreja. Precisamos usar a palavra do Senhor que nos purifica, nos limpa e nos santifica. Nós precisamos depender totalmente do Senhor. Então as coisas que não edificam na igreja, não é necessário ruim, irmão. As coisas não são ruins, pecaminosas ou imunda. Pelo contrário, são boas. São coisas boas do homem natural. Mas elas não edificam a igreja, irmão. Esse é o propósito. Tudo que o homem possa inventar, fazer, não edifica a igreja. E edifica a igreja é a palavra do Senhor. Senhor Jesus, um conceito do certo e errado, essas são coisas de Satanás. Isso é impossível para nossa mente natural, coisas de Deus, porque elas estão no plano terreno. Deus é transferido para um plano, né, celestial. Então tudo que nós fazemos aí na terra, irmão, é no plano terreno. Mas Deus tem um plano celestial para o seu trabalho, para a sua obra. Alguns executivos, né, a receber a vida do Senhor, eles pensam que sua capacidade, seu conhecimento pode operar na edificação de Deus. As suas técnicas, né, tudo ele aprende no mundo, ele acha que pode, né, servir para a edificação de Deus, a sua habilidade. Os usa a habilidade natural e aprende no mundo sempre passar por morte e ressurreição. Isso abre o trabalho de edificação da igreja. Isso atrapalha, irmão, o trabalho de Deus. Então, tudo que nós temos de capacidade, conhecimento, precisa passar pela morte e ressurreição. Embora o Senhor não precise pagar imposto, ele precisou lidar com as consequências da resposta precipitada de Pedro. Então, toda vez que nós fazemos algo precipitado, sem a autorização, sem a bênção do Senhor, tem uma consequência. Então, precisamos aprender essa lição. Ter cuidado para as coisas que nós praticamos, fazemos, traz consequência para nós. Então, o Senhor tratou a solução dessa maneira. Ampliado, Jesus pediu, muito bem dizer, pegue uma estátua com Judas. O Senhor, porém, não resolveu dessa forma, mas deseja que Pedro aprenda uma lição. Ele podia pedir ajuda e pagar o imposto, mas Deus queria mostrar a Pedro uma lição, né? E Deus muitas vezes faz conosco, irmão. Deus quer nos ensinar uma lição. Certamente ele não conseguiu fugir o peixe imediatamente, mas deve ter passado um bom tempo refletindo e repreendendo da sua precipitação de ter respondido sem consultar o Senhor. E ali Deus teve tempo de trabalhar nele. Então, certamente, Pedro ficou ali pescando, esperando que o peixe ficasse. Mas, irmão, veja, e o peixe já estava com uma dádiva na boca. Como ele vai conseguir pescar? Então, foi a oportunidade que Deus deu para Pedro refletir sobre sua resposta precipitada. Muitas vezes isso acontece conosco, irmão. Nós damos resposta, respondemos precipitadamente, sem consultar o Senhor. Então, a lição nós precisamos aprender. E o nosso homem natural, o nosso conhecimento, a nossa habilidade, não opera para a edificação da igreja. É uma lição que devemos aprender, devemos depender do Senhor. Tudo que nós temos vem de Deus, irmão. Então precisamos passar pela morte e ressurreição. Veja a história de Moisés. Moisés aprendeu no Egito toda a ciência, né? Era um rapaz letrado, muitas obras, muita coisa ele fez, irmão. Mas precisou o Senhor levar ele para o deserto para ele perder toda a eloquência, né? Ele achava capaz, uma pessoa, um líder, capaz de fazer a obra de Deus, mas Deus precisou levar ele para o deserto para ele perder toda a habilidade, todo o conhecimento, ele perdeu ali no deserto. Então vamos ver, e Moisés teve 3 períodos, uma de conhecimento, uma de esvaziamento
e outra de preenchimento de Deus. Então Deus precisou tratar Moisés ali no deserto. Depois ele não tinha nenhuma capacidade, Deus chamou para eles realmente libertar o povo de Israel do Egito. E ali ele começou a depender totalmente de Deus e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: em ter ouvido, ouça, o Espírito diz à igreja. Não deve depender do Espírito, depender do falar do Senhor. Não podemos agir precipitadamente. Quando você está cheio de capacidade natural, Deus não pode te usar. Então precisamos depender de Deus. Entretanto, quando você julga estar disposto ou capacidade para edificar a igreja, para fazer a sua obra, esse será um momento bom para Deus usar você. E essa lição que o Senhor nos deu hoje, irmão, possa servir para exemplo para nós hoje, em nossa vida pessoal, familiar, trabalho. E a gente realmente poderá, na palavra de Deus, reconhecer que a nossa suficiência vem de Deus. Louvado seja o Senhor. Gostaria que você desse um link no nosso canal. E Deus abençoe você, irmão, tudo que você for fazer. E a palavra do Senhor seja luz nos seus caminhos. Em nome de Jesus. Gostaria de fazer uma oração nesse versículo, né? 2 Coríntios 3:5, e diz: não por nós mesmos, Senhor, sejamos capazes de pensar uma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Senhor, nessa manhã nos abençoa, a gente possa perceber que tudo que nós temos, tudo que nós recebemos vem de Ti. E nosso esforço humano não serve para a edificação da igreja. Senhor, abençoe cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, e nesse momento está precisando da sua luz para relacionar, resolver seus problemas pessoais e depender totalmente do Senhor, se esvaziando e confessando que o Senhor é o nosso Deus e nós precisamos de Ti. Nós nessa manhã abençoamos todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.